Hari, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu vou colocar aqui, né, o link para quem não sabe entrar aqui pelo Facebook. Então, vou colocar o link aqui. Espera aí. No grupo que nós temos do Lapidar Glória. Eu vou colocar lá para eles poderem acompanhar a aula. Ok, já coloquei lá. Já temos uma pessoa aí que entrou. Eu pediria que, por favor, por gentileza, me dissesse se está me ouvindo bem, está me vendo bem. E a gente vai cantar uma canção que o nosso mestre Srila Prabhupada sempre cantava antes das aulas, para nos inspirar, levar a nossa mente, o nosso coração lá para Vrindavana, onde se passa essa lila de Krishna e seus associados, como Srimati Radharani, a sua mãe, Yashoda, o Nanda Maharaj, o Rei Yamuna. Então vamos lá. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Brajajanarandana Yashoda Nandana Brajajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayarada Madhava Kunja Bihari Jayarada Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Brajajanarandana Yashoda Nandana Brajajanarandana Yamuna Tira Manachari Yamuna Tira Manachari Jayurada Madhava Kunja Bihari Jayurada Madhava Kunja Bihari
Haribo! Então, eu tenho a dizer a vocês que essa música de Aurada Madava, ela, ela tem assim um significado muito especial para mim, muito especial mesmo, porque eu não conhecia ainda a consciência de Krishna, eu era apenas uma aluna de yoga, fazendo uma prática no local, mas havia ali um professor que era devoto de Krishna, e esse professor, eu me lembro como se fosse hoje, colocou lá para a gente ouvir essa canção, cantada por Lila Shakti, Sri Lila Shakti. E tocou tão profundamente o meu coração essa música, que depois eu quis saber com ele o significado, qual era a tradução. E realmente Krishna vai falando ao nosso coração de várias maneiras. Ele vai usando seus devotos para nos atrair, para trazer mais perto dele. E é muita misericórdia de Krishna por nós e também dos devotos que estão sempre interessados em passar esse conhecimento adiante. Bom, então, sem mais delongas, vamos para a nossa leitura. Quero dar bom dia aí aos que chegaram. Para quem não me conhece, os que chegaram aqui já me conhecem, mas se porventura alguém for assistir essa live depois, meu nome está aqui no vídeo, Sundarangi Devidasi, sou discípula de Purusharthaya Swami. Então, bom dia, Hare Krishna, Pedro Paulo, que não é ninguém mais que Paraveuma Prabhu, que é o organizador dessas lives, que é aquele que faz o convite para a gente. Eu agradeço muito ao Prabhu Paravioma por sempre estar nos inspirando e sempre estar nos estimulando a participar dessas aulas como alunos e também como facilitadores, como é o caso de hoje. E quando a gente está nessa posição, como eu estou agora, a gente se força a estudar, a ler, a compreender mais profundamente, né? Se debruça mais no verso. E bom dia, Marcelo Magalhães, Hare Krishna, e também o Otávio, que é o Ojaswi, né? Ojaswi, acho que estou pronunciando corretamente, né? Ojaswi Das, que é lá de Jundiaí. Hare Krishna, bom dia. Bem, e aos outros que não se pronunciaram, Sérgio Pacheco, que não é nada mais, nada menos que o nosso Prabhu Padre, que é o Sanatana Dharma. Hare Krishna, minhas reverências, Prabhu. Agradeço aí a sua participação, sua presença aqui com a gente também nesse dia de hoje. Bom, então vamos lá, vamos ao verso de hoje. Nós estamos dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, essa leitura diária, todas as manhãs. E estamos no canto 3. Eu vou colocar aqui o verso para vocês, não sei se vocês gostam, como eu faço assim. Se não gostar, vocês colocam aí, que aí eu passo a não colocar, mas eu vou, a princípio, colocar aqui, compartilhar aqui o verso, tá? Com vocês, mas se por acaso vocês preferem que não compartilhe, vocês falam também, tá? Para a gente ficar sabendo. Então vamos lá. Nós vamos ler, como eu falei, o canto 3, o status quo,
Capítulo 25, as glórias do serviço devocional. Dentro desse capítulo, hoje o verso para ser lido é o 26. Antes da leitura, vamos fazer reverências devidas à suprema personalidade de Deus, Senhor Krishna, na forma de Vasudeva, o filho de Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o autor, e a Srila Prabhupada, o propagador. Nasta praesha badrishu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhakti bhavati naistiki. Assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído, e o serviço amoroso à personalidade de Deus, a quem se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Jai. Então, feitas as reverências devidas, vamos ao verso, vamos falar o verso em sânscrito. Bhaktya pumanjata viragandriyat dristashruta madrachana no chintaya chitasya yato grahane yoga yukto yatisya terjubir yoga margai. Mais uma vez. Bhaktya pumanjata viragandriyat dristashrutamad rachana nuchintaya chitasya yato grahane yoga yukto yatishyate rijubi yoga margai. Então, vamos agora à tradução palavra por palavra. Bhaktya, através do serviço devocional. Uma pessoa, Jata Viraga, tendo desenvolvido desgosto, a Indriyat, pelo gozo dos sentidos, Drishta, visto neste mundo, Shrutat, ouvido no próximo mundo, Mat, Rachana, minhas atividades de criação e assim por diante, Anuntintaya, pensando constantemente sobre Chitasya, da mente, Yata, ocupado, Grahane, no controle, Yoga Yukta, situado em serviço devocional, Yatishyate, se esforçará, Lijubi, fácil, Yoga Margai, pelos processos de poder místico. Agora vamos à tradução do verso e o significado, dados por sua divina graça, a Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shila Prabhupada. Estando assim ocupada conscientemente em serviço devocional na companhia de devotos, uma pessoa perde o gosto pelo gozo dos sentidos, tanto neste mundo quanto no próximo, pensando constantemente sobre as atividades do Senhor.
Este processo de consciência de Krishna é o processo mais fácil de poder místico, quando alguém se situa realmente neste caminho do serviço devocional, ele é capaz de controlar a mente. Agora vamos ao significado. Em todas as escrituras, as pessoas são encorajadas a agir de maneira piedosa para que possam desfrutar do gozo dos sentidos, não somente nesta vida, mas também na próxima. Por exemplo, promete-se promoção ao reino celestial, dos planetas superiores, em troca de atividades frutivas, mas o devoto que se associa com devotos prefere contemplar as atividades do Senhor, como ele cria este universo, como mantém, como a criação é dissolvida e como os passatempos do Senhor acontecem no reino espiritual. Há textos completos que descrevem essas atividades do Senhor, especialmente a Bhagavad Gita, a Brahma Samhita, o Srimad Bhagavatam e o Srimad Bhagavatam. O devoto sincero que se associa com devotos obtém a oportunidade de ouvir e contemplar este tema dos passatempos do Senhor, e o resultado é que ele perde o gosto pela suposta felicidade neste ou naquele mundo, no céu ou em outros planetas. Os devotos estão simplesmente interessados em ser transferidos à associação pessoal com o Senhor. Só um minutinho, gente, que está dando uma coceira aqui na minha garganta. Só um minutinho, desculpa, tá? Vamos ver se vai melhorar. Vamos lá. Então, voltando aqui. O devoto sincero que se associa com devotos, que tem a oportunidade de ouvir, contemplar este tema dos passatempos do Senhor, o resultado é que ele perde o gosto pela suposta felicidade neste ou naquele mundo, no céu ou em outros planetas. Os devotos estão simplesmente interessados em ser transferidos à associação pessoal com o Senhor. Eles não sentem mais atração pela dita felicidade, a felicidade temporária. Essa é a posição de quem é yoga yukta. Aquele que se fixa em poder místico não se deixa perturbar pelo encanto deste ou daquele mundo. Está interessado nos temas da compreensão espiritual ou da situação espiritual. Esta sublime situação alcança-se com muita facilidade pelo processo facílimo de Bhakti Yoga, Rijubi Yoga Margai. Usa-se aqui uma palavra muito adequada, Rijubi, ou muito fácil. Há diferentes processos de yoga marga para alcançar a perfeição do yoga, mas este processo, o serviço devocional ao Senhor, é o mais fácil. Não apenas é o processo mais fácil, como também seu resultado é sublime. Todos, portanto, devem tentar adotar este processo da consciência de Krishna e alcançar a perfeição máxima da vida. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Jana Jana Shalakaya Chakshu Militandhyana Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobistam Staptanyena Bhutale Swayanupakadamahyam Dadati Swapadantikam Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Purushatraya Swaminiti Namini Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
É, então, antes de começar aqui, tem um comentário aqui, o Oxuassi, né? Não, Odiasui, disse que eu pronunciei o nome dele certo, nome espiritual, e Sanatana Dharma está fazendo aqui as suas seus elogios, eu agradeço. E Paravilma Prabhu disse que eu devo continuar compartilhando, ok. Ah, e Sanatana Dharma vai ser o palestrante amanhã, então amanhã vai ter a continuação com Sanatana Dharma, ok. Muito bem, gente. Então vamos lá, vamos rever o verso de hoje. Espera aí só um instantinho, vamos. Espera aí só, estou abrindo aqui meu computador, aqui um instantinho só. Às, às vezes. Agora consegui, pronto. Vamos voltar ao nosso verso de hoje. É o verso 26. Antes de falar o verso, eu vou falar aqui o tema que nos foi dado pelo Prabhu Paravioma. Hum, Deixa eu botar aqui mais um. Peraí. Então vamos lá. O tema é o seguinte, antes de falar o verso, tá? Há diferentes processos de yoga para se controlar a mente e alcançar a perfeição. Mas o processo do serviço devocional ao Senhor é o mais fácil e seu resultado é sublime, alcançar a consciência de Krishna e a perfeição máxima. Então, esse tema foi retirado aqui das palavras dos comentários de Srila Prabhupada. E é interessante que nós estávamos falando sobre esse assunto do controle da mente no domingo próximo passado, lá no Rio Bhakti Center, e falávamos sobre o verso 6 do capítulo 6 da Bhagavad Gita, onde Krishna passava ali para Arjuna a importância de da pessoa conquistar a mente, conquistar sua mente, dizendo que aquele que conquistou sua mente, a sua mente é sua melhor amiga. Mas aquele que fracassou nesse intento, a mente continua sendo sua maior inimiga. Então, na verdade, o que a gente viu é que quando a mente não, a gente não busca esse controle, é ela que vai dar os ditames para a nossa vida. E como a mente não tem uma discriminação, e a gente viu isso lá, geralmente ela vai nos levar para caminhos tortuosos, muitas das vezes, né? Muitas das vezes. Mas aqui está, aí por isso, né, através da yoga, a yoga que tem esse significado da palavra yoga, que é de conectar, ligar, então, nos conectar ao sagrado, ao divino, ao espiritual, né? Então, através dos processos de yoga, e há diferentes processos, na própria Bhagavad Gita, Krishna coloca vários processos, até chegar à Bhakti Yoga, que Krishna vai colocar, que é a yoga mais elevada. E aqui, Srila Prabhupada está falando que entre esses processos de controlar a mente que existem, é,
Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Astanga Yoga, enfim, Raja Yoga. Tem muitos processos de yoga, principalmente nos dias atuais, parece que se multiplicaram. Porém, aqui Srila Prabhupada diz que Bhakti Yoga é o processo mais fácil. E a gente vai ver aqui, estudando este verso. Então, vamos falar o verso de hoje novamente, que diz assim: estando assim ocupada conscientemente em serviço devocional na companhia de devotos, uma pessoa perde o gosto pelo gozo dos sentidos, tanto neste mundo quanto no próximo, pensando constantemente sobre as atividades do Senhor. Este processo de consciência de Krishna é o processo mais fácil. Então, o próprio orador aqui do verso, a gente vai ver quem é que está falando, está dizendo isso, que o processo mais fácil é o processo da consciência de Krishna, é o processo de poder místico, quando alguém se situa realmente neste caminho do serviço devocional. Então, o próprio orador do verso está dizendo, caminho do serviço devocional, em outras palavras, o caminho de Bhakti Yoga. Ele é capaz de controlar a mente. Bom, então, primeiramente, eu sei que vocês que estão assistindo aqui, que se manifestaram aqui no ao vivo, já estão acompanhando esse desenrolar desse diálogo que está sendo, que está acontecendo aqui, e com certeza sabem quem é o autor desse verso, quem é o orador, quem é que está dizendo. Mas para aqueles que estão chegando, possivelmente ouvirão essa aula, e não estão acompanhando diariamente, eu vou fazer aqui uma rápida contextualização. Então, esse capítulo 25 do canto 3, ele tem como título As Glórias do Serviço Devocional. Esse capítulo, ele começa com um diálogo lá, assim, bem no começo, né, da Era de Kali, que um diálogo entre o sábio Sutta Goswami e Shaunaka Rishi, também sábio. Shaunaka Rishi, estava representando ali muitos sábios nessa assembleia que eles estavam realizando num local chamado Naimisharani. Então, o Bhagavatam, o livro Bhagavatam, ele se desenrola através desses diálogos, né? E começa, né, o primeiro canto começa com esse diálogo de Sutta Goswami e Shaunaka Rishi. Bem, então, o capítulo 25 é Shaunaka que começa a falar, e ele começa dizendo que a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, ele se manifesta, ele aparece aqui nesse mundo em várias formas. E ele nasceu, né, aqui nesse mundo como Kapila Muni. Então, Kapila Muni é uma encarnação do próprio Senhor Supremo. E ele veio com uma missão que era disseminar o conhecimento transcendental. Então, ele veio com esse propósito. Krishna fala isso na Bhagavad Gita também, no capítulo 4. Ele diz que o propósito dele é sempre que ele vem para o conhecimento se restabeleça, que ele possa ser disseminado para toda a humanidade. E aí, Shaunakarishi pede que Sutta Goswami descreva as atividades dessa personalidade chamada Kapila, que é a encarnação de Krishna. Aí, para descrever Kapila Deva, aí Sutta Goswami vai usar um diálogo
de dois grandes sábios também, Maitreya, Muni e Vidura. Aí ele começa a falar que quando o Kardama, que era o pai de Kapila, partiu para a floresta como renunciado, aí Kapila ficou com a sua mãe, chamada Devahuti. E sua mãe sabia, Devahuti sabia que seu filho era uma encarnação divina. E ela pede instruções a seu filho, dizendo que ela estava muito cansada da perturbação causada pelos seus sentidos materiais. E por causa desses seus sentidos materiais, ela acabou caindo no abismo da ignorância, porque semelhança é mera coincidência, né? Devahuti, por nós entidades vivas aqui. E aí ela pede ao seu filho, né, que seja bondoso com ela, pois ela caiu em grande ilusão, e ela diz: olha, devido ao meu sentimento de falso ego, eu tenho sido ocupada por Maia e tenho me identificado com o corpo e com as consequentes relações corpóreas. Eu imagino que nesse momento da partida do seu marido, Karyamamuni, talvez tenha batido nela um sentimento assim de tristeza, de apego, de saudade do seu marido, enfim, de toda, porque ela viveu momentos maravilhosos com Kardama e de gozo dos sentidos. E aí ela se coloca nessa situação frustrada, né, com essa dita felicidade material que é muito passageira, e ela faz perguntas ao seu filho, Kapila, sobre essa relação, então, entre homem e mulher, entre espírito e matéria. E, a partir daí, Kapila vai discorrer um ponto filosófico muito importante dentro do conhecimento transcendental, que chama-se Sankhya Yoga. Sankhya Yoga, inclusive, é um dos assuntos relevantes na Bhagavad Gita, e Krishna começa o capítulo 2 também falando sobre Sankhya Yoga. E ele vai dizer para sua mãe que esse sistema de yoga que ele vai expor para ela é o sistema de yoga mais elevado. Ele vai discorrer para ela sobre a vida condicionada que a alma adquire quando chega a esse mundo material e a vida liberada. Ele vai falar um assunto muito importante, que é sobre autorrealização. E aí ele vai discorrendo isso até o verso 19 desse capítulo 25. E no capítulo 20, para falar sobre autorrealização, ele vai destacar a importância de você desapegar da matéria e se apegar aos sadhus. Então, fazer aquela substituição. E até a gente falou sobre essa questão na aula de domingo, né? Porque Krishna, quando Arjuna fala que aquele sistema de yoga que ele apresentou para ele, que foi um sistema mecânico de meditação, que era sentar-se num tapete de pele de veado, e que era para ele fazer alguns exercícios respiratórios, enfim, ele faz uma descrição ali naquele capítulo, no início do capítulo 6. Adiante, Arjuna vai dizer para Krishna: olha, esse sistema de yoga que você me apresentou, essa prática de meditação, eu acho que é muito difícil. É impossível eu controlar a minha mente, porque a minha mente é como. É mais difícil controlar a mente do que controlar o vento, assim ele disse. É chanchalam, é o termo que ele usa em sânscrito. E a Krishna concorda com a Arjuna, diz que ele realmente, a mente, ela tem essa característica de ser muito inquieta,
porém, que ele poderia controlá-la ou conquistá-la através de uma prática constante, uma prática adequada constante, e através do desapego. Então, ele fala do desapego. E assim, a nossa linha de Bhakti Yoga é a linha que está sendo falada aqui pela própria encarnação do Senhor Krishna, Kapila Muni, é a linha da substituição. Você desapega de algo para se apegar a outro. Então, aqui, como no, no desenrolar desse diálogo, Kapila Muni vai dizer para sua mãe: para você se desapegar da matéria, então eu vou sugerir você se apegar aos devotos, autorrealizados, aos sadhus. E aí ele chega nesse verso 26, ele vem desenrolando esse apego aos sadhus a partir do verso 20. Ele vai explicar quem são esses sadhus, como que eles agem, como eles atuam, e aí vai chegar nesse verso de hoje. E aí, depois que ele falou quem são esses sadhus, porque ela deve se apegar a eles, aí ele coloca aqui nesse verso: estando assim ocupada conscientemente em serviço devocional na companhia de devotos, uma pessoa perde o gosto pelo gozo dos sentidos. Então, é uma coisa ligada à outra, como falei. Você na companhia de devotos, ocupada em serviço devocional, aquele gosto que você tinha pelo gozo dos sentidos, ele vai gradualmente se reduzindo. Aí ele fala, esse gozo dos sentidos que existe tanto neste mundo quanto no próximo, pensando constantemente. Aí por quê? Porque existe o gozo dos sentidos aqui nesse mundo, mas existe o gozo dos sentidos prometido, por exemplo, no caminho Karmakanda, que você pratica ações piedosas visando um céu espiritual. Assim como a gente vê em algumas religiões também, que prometem o paraíso, se você seguir, né, as normas, a doutrina estabelecida ali naquela religião, e você for uma boa pessoa, se você cultivar boas qualidades, você tem prometido para você o paraíso. Então é isso que ele fala, tanto neste mundo material, né, você perde esse gosto pelo gozo dos sentidos, tanto neste mundo, quanto no próximo, ou seja, quanto no outro mundo, no mundo no mundo não espiritual, mas no mundo celestial, nesse dito paraíso. Bom, continuando aqui o verso. Este processo de consciência de Krishna, isso quem está afirmando é Kapila Muni, a encarnação de Krishna. É o processo mais fácil de poder místico. Quando alguém se situa realmente neste caminho do serviço devocional, ele é capaz de controlar a mente. Então, o que a gente está vendo aqui é que, na companhia de devotos, o processo fica mais fácil. Então, vamos ver o verso assim mais detalhadamente. Ele começa assim, estando assim ocupada. Então, a pessoa tem que estar ocupada. Então, isso aí é um dado importante que eu compreendi. Por quê? A gente sabe que esse mundo é regido pelos 3 modos da natureza material. Então, o modo da Tamaguna, Tamas, Rajas e Sattva. O modo Tamas é o modo da ignorância, é o modo da preguiça, é o modo da você procrastinar, deixar as coisas para depois, é, é você ficar sem querer fazer nada, sem querer fazer nenhum esforço. Então, aqui ele está dizendo que não, você
A pessoa tem que estar ocupada, ocupada. Então, ocupação nos remete a uma ação, a uma atitude. É preciso você estar fazendo algo. E aí, no caso, ele vai propor que esse algo seria um serviço devocional, um serviço que agrade a Krishna. Então, a primeira questão é estar ocupado, não estar em tamaguna, não está na letargia, não está na preguiça, não está na mente confusa, não, é estar ocupado. E não somente ocupado, porque você pode estar ocupado, mas fazendo algo mecânico, né? Então, a gente, quando conhece a consciência de Krishna, aprende a importância de cantar os santos nomes, usar a nossa japamala para cantar esses santos nomes, que é o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cantar os santos nomes é uma ocupação e serviço devocional. Ok, mas a gente pode estar cantando mecanicamente, como se fosse um papagaio, só repetindo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Você está cantando, mas está pensando em outra coisa, ou está cantando e está fazendo outra coisa. É, os mestres dizem que, mesmo cometendo essa ofensa, os santos nomes são tão poderosos que ainda conseguem fazer uma purificação dentro de nós. Mas, claro, é muito mais reduzido. Mas quando aqui ele está falando, você está ocupado conscientemente. Uma pessoa ocupada conscientemente. Então, tem que haver consciência naquilo que você está fazendo. Aí eu trouxe aqui um verso da Bhagavad Gita, que Krishna fala assim, Bhagavad Gita 18:57. Em todas as atividades, conte apenas comigo e sempre trabalhe sob minha proteção. Nesse serviço devocional, seja plenamente consciente de mim. Alguém poderia perguntar assim, Sundarangue, mas pode ser que eu estou fazendo uma outra atividade que não seja bem um serviço devocional? Eu estou, sei lá, dirigindo, eu estou dando aula numa escola, eu estou fazendo a sua atividade profissional, enfim, eu estou limpando a casa, enfim, o que você possa imaginar de uma atividade que não seja no sentido estrito de serviço devocional. Mas você pode estar ali consciente de Krishna, você pode estar meditando em Krishna mesmo assim, você pode estar agradecendo a Krishna por aquele trabalho que te dá o sustento, que através desse trabalho você tem como contribuir com a missão de Shila Prabhupada, contribuir com as causas, ajudar os gurus. Você pode estar ali agradecido por Krishna estar te dando essa oportunidade. Uma oportunidade que você tem ali, de alguma forma, de alguma maneira, ser uma pessoa exemplar, e as pessoas verem as suas boas qualidades, e até se interessarem pela consciência de Krishna, pelo seu próprio comportamento. Enfim, então, Krishna fala assim, seja plenamente consciente de mim, em tudo. Não é só na hora que a gente estiver com a mala na mão, não é só quando a gente está ouvindo sobre Krishna, Krishna Katha, não é só quando a gente está no templo, mas em todas as situações, em todos os momentos, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está sempre lembrando de Krishna. Aliás, Prabhu Paravyoma, ele falou isso aula anterior, em aulas anteriores, né, que poderíamos resumir, como o Rupa Goswami coloca, o resumo do serviço devocional, ele coloca sempre pensar em Krishna e nunca esquecer dele. Então, sempre pensar em Krishna. Então, tudo, então isso é serviço devocional, porque pensar você está lembrando, lembrar de Marana.
Está lembrando de Krishna. Bom, continuando assim o entendimento do verso, né? Então estamos sempre ocupados, né? Ocupados conscientemente, e agora ele fala na companhia de devotos, como ele vem desenrolando esse assunto desde lá do verso 20. Nós estamos hoje no 26, então já tem 6 versos que Kapila Muni está ressaltando a importância, é, está ressaltando a importância desse, é, dessa atitude. Eu parei aqui para ver que houve alguns comentários aqui. Deixa eu ver aqui. Prabhu Paravioma colocou aqui. é, Deixa eu ver aqui. Ah, o mundo celestial. Ah, sim, quando eu estava falando, além desse mundo material, tem o mundo celestial, que chamam de paraíso. Tá, ok. Também tem um outro comentário aqui. Marco Ferrari, que é Mahaprabhu Kripa das Jai Sundarang. Sim, muito importante este esclarecimento quanto ao cantar meditativo, mas como bem pontuou, em qualquer condição cante. Isso mesmo. São os acharyas que nos recomendam. Mesmo se a gente estiver não tão consciente como é o ideal, e o próprio Kapila Muni, quando ele está discorrendo sobre essa filosofia para sua mãe, ele colocou essa yoga que eu vou descrever para você, ela é muito elevada. Então, a gente tem sempre que pensar que é algo que é a nossa meta, é para onde a gente deve direcionar o nosso pensamento, as nossas emoções, os nossos desejos para essa meta. A gente deseja chegar lá, mesmo que hoje ainda não consigamos, mas é a nossa meta. Bom, então, a companhia de devotos, já voltando aqui à questão da companhia de devotos, que ele ressalta aqui no verso, ele está falando sobre essa associação, que é chamada Sadhu Sangha, desde do verso 20. E Sadhu Sangha, dentro do processo do serviço devocional, é o segundo degrau. O primeiro é Shraddha, fé. Então, você começa no processo quando você acredita, quando você tem fé nas escrituras, tem fé nos acharyas, tem fé nos mestres. Você acredita piamente que tudo que está sendo falado é verdadeiro, né? É real. E tem efeito, é uma ciência espiritual, como Srila Prabhupada sempre falou, é uma ciência espiritual. Está aqui todo o ensinamento. Se você colocar isso em prática, você vai ter o resultado. Por isso ele chama de ciência. Porque se você usa a experiência, o resultado já é previsto, já está previsto o que vai acontecer. Então, dentro desse processo de serviço devocional, o segundo, né? O segundo degrau é sadhu sangha, e a importância da gente se associar com os devotos, com aqueles que estão num patamar acima do nosso, né? Que eles já conseguiram chegar a um ponto que a gente não chegou ainda. Então, eu lembrei de uma coisa assim, que a gente. Isso é uma coisa pedagógica. Se aprende muito mais rápido quando estamos na companhia de alguém que já sabe aquele assunto. Não só o próprio aprendizado, mas a influência que a gente recebe da pessoa. Nós sabemos que o ser humano é um ser social. A gente temos necessidade desse contato com o outro. E, através do outro, a gente recebe a troca, o aprendizado. O nome, por exemplo, os acharyas, esse nome acharya. Acharya significa o quê? Aquele que ensina pelo exemplo. Muitas das vezes, você tendo contato com a acharya, nem sempre ele diz nada para você, assim, diz alguma coisa para você verbalmente, mas você observando
o modo como ele vive, a forma como ele reage, a forma como ele anda, né, como faz na pergunta, como é que ele vai saber quem é essa pessoa que está seguindo esse caminho, como é que ele anda, como é que ele fala, tudo isso são influências na nossa vida, a gente recebe essa influência. Então, quando você está associado com uma pessoa santa, com um sábio, ou com alguém que está num nível acima do seu, você vai receber aquele conhecimento, aquela instrução, de uma forma muito mais palatável. Aí eu estava lembrando também de um bebê, uma criança, né? Você tem um bebezinho em casa e você conversa, né? O pai, a mãe, às vezes os avós falam, o bebê ainda não fala, ainda é bem pequeno. Ele só está ouvindo, ouvindo, ouvindo. E está olhando, ele começa a observar um ao outro, um ao outro. Daqui a pouco ele começa a emitir os primeiros sons. Daqui a pouco ele começa a falar a primeira palavra. Ah, que motivo de alegria, todo mundo bate palma e tal. Aí daqui a pouco ele começa a formar frases. Então é isso. Como é que ele aprendeu isso? Não teve ninguém ali falando, ó, volta assim, fala assim. Não, foi ouvindo, foi observando. E aí a criança, né, aquele ser, né, todos nós passamos por esse processo, começamos a falar. Então, sabe, essa associação é isso. A associação ela tem um efeito pedagógico assim fundamental, importantíssimo. Não é por menos que Capela Muni está colocando isso aqui, que a companhia de pessoas santas vão nos ajudar nesse processo. E aí me lembrei também de um termo que Chandramukha Swami costuma usar também quando ele fala desse assunto nas suas palestras. Ele fala assim, ó, você tem que pegar carona. Assim, você quer aprender a acordar cedo? Se associa com o devoto que acorda cedo. Ah, você quer aprender a estudar, a ler os livros védicos? Se associa com alguém que estuda, que lê. Você quer, enfim, tudo na vida é isso. Se você quer aprender qualquer coisa, você tem que se associar com alguém que sabe aquele assunto melhor que você e que pode te passar alguma informação. Então é isso. Bom, continuando então. Aí, no verso, ele fala: por fim, você se mantém neste serviço devocional, vai ter um grande benefício, vai ser capaz de controlar a mente. Então, ah, se o propósito, como ele está sentindo a dificuldade ali da mãe dele, Devarut, ela colocou, ela externou para ele as suas dificuldades, dificuldade de controlar a sua mente. Então, ele diz: mãe, olha. Se você se associa com os sábios, se você. Vamos voltar aqui, o verso, né? Se você se ocupa em serviço devocional conscientemente, né? Se você está na companhia de devotos que estão, é, que estão assim fixos no serviço devocional, você automaticamente vai também reagir como eles reagem, vão falar como eles falam, entende? Você vai seguir os passos dessas pessoas e vai ser muito mais fácil. Ele também fala isso, que vai ser fácil. Bom, vamos entrar agora nos comentários de Shila Prabhupada. Shila Prabhupada, ele começa seu comentário falando de pessoas que buscam religiões que são motivadas materialmente. Então, como eu falei, aquele caminho de Karmakanda é o caminho de motivação material. Você busca uma religião, você busca uma prática religiosa, porque você deseja obter um bem material, que seja saúde, que seja riqueza, que seja algo que você está nessa necessidade, nesse desejo de alcançar materialmente falando. E aí, é, eu lembrei, né, de um verso muito famoso, que sempre é citado aqui nas aulas, que quando os sábios perguntam para Sutta Goswami, lá no canto 1, é sobre
qual era a verdadeira religião? E aí ele responde: Savai Pumsam Parodharmo Yato Bhakti Adokshadi Ahaituki Apratihata Yayatma Suprasidati. Traduzindo, a suprema ocupação, ou Dharma, ou religião, para toda a humanidade. Então, não é para um grupo só, mas para todas as pessoas. É aquela pela qual os homens possam atingir o serviço devocional amoroso ao Senhor transcendental, porque é o Senhor que ele é o que é o supremo, é que ele está acima de todos e todos, ele que é o controlador de tudo, ele é o que é o bem-querente de todas as entidades vivas. Então, aí, continuando o verso de Sutta Goswami, esse serviço devocional tem que ser desinteressado e ininterrupto para satisfazer o eu completamente. Ou seja, não pode haver interesse, não pode ser um negócio. Você fazer um negócio com Krishna. Ah, Krishna, eu vou me tornar uma devota, vou seguir as regras e regulações, vou praticar serviço devocional, mas eu gostaria de alcançar essa coisa que X material. Então, não é isso. Isso aí é um serviço não desinteressado. Então, não é o patamar que os acharyas, como Sutta Goswami, traz para a gente. Aí, continuando o comentário de Srila Prabhupada. O devoto que se associa com devotos preferem ouvir sobre os passatempos de Krishna. Então, em vez dele buscar recursos materiais, um bem material, ele não, ele quer ouvir sobre Krishna. Por quê? Porque esses devotos que estão lá na frente, que estão mais elevados, que estão buscando essa pureza nesse mundo, eles estão querendo ouvir sobre Krishna, os passatempos de Krishna. Então, eles querem ouvir os textos dos Shastras, como a Gita, como o Srimad Bhagavatam, como Srila Prabhupada comenta aqui, como Brahma Samhita. E assim, todos esses livros maravilhosos que nos elevam, que elevam a nossa alma, que faz a gente sair desse patamar de apego material e nos traz para uma outra plataforma de apego espiritual. E aí, com isso, Srila Prabhupada fala, essa pessoa perde o gosto pela suposta felicidade deste mundo, que nós sabemos que essa felicidade é transitória e passageira, como aconteceu com Devahuti. Devahuti passou momentos muito belos, muito maravilhosos, com seu marido, Kardama Muni, numa mansão voadora, imagina algo que foge até a nossa compreensão mental, mas que era uma coisa mística, mas que foi real e que aconteceu e que ela viveu e realizou aqueles sonhos todos que ela tinha, que ela queria. Teve uma família, teve 9 filhas, teve esse filho, que é a encarnação divina. Porém, né, apesar de tudo isso, ela estava ali numa situação de angústia, de preocupação, de desejo de se livrar dessas coisas, porque ela percebeu que essa felicidade ela não satisfazia ela completamente. Assim como acontece quando a gente pode também chegar a esse ponto, como a Rainha Kunti coloca no seu verso, quando você chega a ficar materialmente esgotado. Então, quando a pessoa chega nesse nível de estar esgotado materialmente, ela quer algo mais. Não, não pode ser. A vida não é só isso. A vida não é só isso, nascer, viver, passar por tantas dificuldades ou passar por tantas coisas e depois morrer. Pode ser momentos felizes. Não vamos dizer aqui, não, tivemos momentos alegres, felizes, nos alegramos com muitas coisas, mas
que ficaram, que foi ontem, mas hoje já não existe, ou hoje já é uma outra coisa, são essa turbulência que existe, que é própria desse mundo material. Essa uma hora está tudo bem, outra hora não está tão bem assim, uma hora está muito alegre, outra hora já não está tão alegre, enfim, essas variações de humores, né, que existem nesse mundo material. Então, aqui, Srila Prabhupada fala que essa pessoa perde o gosto por essa suposta felicidade transitória. E aí eu me lembrei de um verso é, que Krishna fala para Arjuna, logo no início da Gita, que diz assim: Vishaya vinivartante niraha niraharasya dehina dasavajan rasopyasya parandristva nivartate. Então, essa palavra aqui é muito importante, parandristva. E a tradução é: a alma encarnada pode restringir-se do prazer dos sentidos, embora o gosto pelos objetos dos sentidos permaneça. Porém, interrompendo tais ocupações, ao experimentar um gosto superior, ela fixa-se em consciência. Então, aqui, Krishna está falando, quando a gente experimenta um gosto superior, esse parandristva, um gosto superior, paran, que está além, que está acima, dristva, da nossa visão, que a nossa visão alcança, que está além desse mundo material. Então, aí ela vai se fixar em consciência. Então, esse é o desejo que Devahuti está expressando aqui. Ela quer experimentar um gosto superior, Parandristva. Então, continuando aqui o comentário de Prabhupada, já estamos já no finalzinho, tá, gente? Sei que a hora já chegou às 9, mas vamos lá. Os devotos estão simplesmente interessados em ser transferidos à associação pessoal com o Senhor. Eles não sentem mais atração pela dita felicidade, a felicidade temporária. É uma continuação ainda desse assunto, né? Quando a pessoa está associado com essas pessoas, com esses devotos que já estão desejando uma outra felicidade, que já estão desejando esse parandristuar. Então, é essa associação que a gente precisa. Essa posição, Srila Prabhupada fala aí no comentário, quem chega a essa posição é chamado de Yoga Yukta. Yoga Yukta. Yoga Yukta, que ele mesmo colocou aqui no texto, como. Deixa eu ver aqui, Yoga Yukta. Peraí. Yoga Yukta, ele coloca assim na tradução, né, palavra por palavra, situado em serviço devocional. Então, essa pessoa que está situada em serviço devocional, Yoga Yukta, ela não está mais assim desejando essa felicidade temporária. Aquele que se fixa em poder místico não se deixa perturbar pelo encanto deste mundo material ou daquele mundo. Ou seja, desse mundo material que a gente falou, né, esse que a gente está vivendo aqui, e o outro mundo, o mundo celestial. E aí a gente também pode lembrar da divisão dos sistemas planetários. A gente sabe que nós estamos no sistema planetário intermediário. Acima de nós tem outros planetas superiores, né? E abaixo de nós tem os planetas inferiores. Nós já estamos desejando ir para os planetas superiores, porque sabemos que ainda é tudo mundo material, é tudo universo material. Quando você chega lá, mesmo que se você for no planeta mais elevado, Krishna fala isso na Bhagavad Gita, você pode voltar, né, a, quando o seu karma, né, o crédito karma acaba, você volta e retorna aqui para o planeta intermediário novamente. Então, assim, fica aqui vidas e vidas, e não sai, né, do universo material.
continua aqui. Agora, aí, Srila Prabhupada comenta sobre esse processo ser o mais fácil. Ele coloca assim: esta sublime situação alcança-se com muita facilidade pelo processo de Bhakti Yoga. Aí ele bota Rijubi Yoga Margai. Ele cita essas palavras que estão no verso. Então ele diz assim: usa-se aqui uma palavra muito adequada, Rijubi, Rijubi. Rijubi significa muito fácil, Rijubi. Então é o próprio Kapila Muni que está dizendo para sua mãe: olha, se você se associa com devotos, com sadhus, com essas pessoas santas, vai ser muito fácil você se desapegar desse mundo material. E aqui, continuando o Srila Prabhupada, há diferentes processos de Yoga Marga. Yoga Marga significa caminho, caminho de yoga, né? Como nós falamos, há muitos caminhos de yoga. Para alcançar a perfeição do yoga. Então, a gente viu a Ashtanga Yoga, você tem que passar por 8 degraus até chegar ao Samadhi. E é um caminho árduo para você chegar lá, né? Em Samadhi. Mas Bhakti Yoga é muito mais fácil, como o próprio Kapila está falando, você se associar sadhu sanga é muito mais fácil. Existem outros processos que você vai continuando até chegar à prema, mas enfim, vai exigir esforço, vai exigir dedicação, vai exigir que você tenha um pouco de austeridade, vai, mas não chega a ser como os outros caminhos de yoga, como eu citei aqui, a Ashtanga Yoga. E aí, eu também trouxe para a gente aqui um verso da Bhagavad Gita, Krishna falando, capítulo 8, verso 14. Ananyacheta satatam yomam smarati nityasha tasyaham sulabhaparta nityayuktasya yogina. Tradução: para aquele que sempre se lembra de mim, sem desvios, eu sou fácil de obter. Ó filho de Prita. Então, Krishna fala, não é assim difícil, tão difícil assim. Devido à sua constante ocupação no serviço devocional. A Krishna dá aqui a chave. Sua constante ocupação no serviço devocional. Também não é barato assim, né? Não é você alcançar essa perfeição, você lembrar sempre de Krishna sem desvios, você tem que estar, como Kapila fala no verso, ocupado conscientemente no serviço devocional, constantemente. E para encerrar, ainda que Srila Prabhupada fala, não apenas é fácil, mas também é sublime. Aliás, eu queria lembrar que Srila Prabhupada fala, o caminho de Bhakti Yoga é fácil, não, é simples, aliás, ele fala que é simples para os simples e complicado para os complicados. Então tem essa variação também, dependendo da pessoa, se ela for uma pessoa que complica muito a vida, vai ser muito complicado, mas se ela buscar ser mais simples, simplificar mais, aí vai ser mais simples. Então, Srila Prabhupada fala que, além de fácil, é um caminho sublime. Aí ele coloca assim no seu comentário. O resultado é sublime. Todos, portanto, devem tentar adotar esse processo da consciência de Krishna e alcançar a perfeição máxima da vida. Então, se você está buscando por perfeição, principalmente aí eu falo para os perfeccionistas da vida, de plantão, se você está buscando a perfeição máxima da vida, Srila Prabhupada coloca aqui. É isso, buscar esse caminho de Bhakti Yoga, esse caminho do serviço devocional. Então, deve adotar este processo da consciência de Krishna. A perfeição máxima da vida humana, alcançada ou pelo conhecimento sobre matéria e espírito, que é Sankhya Yoga, ou pela prática de poderes místicos,
que aí, poderes místicos, a gente poderia colocar Dhyana Yoga, Ashtanga Yoga, enfim, um outro caminho. Ou pelo perfeito desempenho do dever ocupacional, que seria aí Karma Yoga, Dharma e Bhakti Yoga, porque Bhakti Yoga também é um modo que a gente usa a nossa natureza, os nossos talentos para servir a Krishna. Então, a gente está usando o nosso Dharma e também karma, porque a gente estamos agindo, são as nossas atividades, mas são atividades que nós oferecemos a Krishna. Colocamos tudo como oferenda a ele. Então, no final da vida, bom, a pessoa no final da vida irá se lembrar da personalidade de Deus, né? Então é isso. Bom, aí isso aqui, aliás, eu peguei um verso falado por Shukadeva Goswami nesse próprio livro, Srimad Bhagavata, no canto 2. Ele colocou assim: a perfeição máxima da vida humana, então a gente está falando de perfeição, né? Alcançada ou pelo completo conhecimento sobre a matéria e espírito, aí quem está falando é Shukadeva, né? Que é Sankhya Yoga, ou pela prática de poderes místicos, Dhyana ou Astanga Yoga, ou pelo perfeito desempenho do dever ocupacional, Bhakti Yoga. É a pessoa, no final da vida, lembrar-se da personalidade de Deus. E por que que Shukadeva Goswami falou isso aqui no final da vida? Porque ele estava se dirigindo a Maharaj Parikshit. E Maharaj Parikshit, que só tinha 7 dias de vida. E nesses últimos dias de vida, ele buscou instruções, como ele deveria se preparar para a hora derradeira. É por isso que ele está ouvindo aqui de Shukadeva Goswami falar isso, né? Então, perfeito desempenho do dever ocupacional é a pessoa, no final da vida, lembrar-se da personalidade de Deus. Se esses caminhos de yoga vão fazer você, no final da vida, como Maharaj Parikshit, lembrar-se da suprema personalidade de Deus, eles cumpriram seu propósito, certo? Então, vou encerrar aqui minha fala. Todas as glórias ao nosso mestre querido, Srila Prabhupada. Já, Srila Prabhupada. Então, vamos ver aqui os comentários de vocês. Se tem algum comentário. Vamos lá. Aqui, Paolo Martins. Um santo pode se comportar como um louco, e um louco pode se comportar como santo. Como nós, neófitos, podemos identificar corretamente uma boa associação? Ótima pergunta. Nós temos, inclusive, um exemplo disso aqui no próprio Srimad Bhagavatam, sobre uma personalidade muito exaltada, chamada Jagad, Jagad Bharata. Não sei se eu falei o nome dele certo. Os universitários presentes, por favor, me corrijam se eu falei errado. E ele, na sua última encarnação, na sua última vida aqui nesse mundo, ele tinha passado por outras situações em vidas anteriores, ele resolveu se comportar como louco. Mas ele era um grande sábio, ele tinha muito conhecimento transcendental. E ele tinha tanto conhecimento, mas como ele não falava com ninguém, ele se comportava como mudo, como tolo, ele preferia, assim, ser um mudo. Aí as pessoas já achavam que ele era tolo, mas ele não era, não tinha nada de tolo. Ele era muito sábio. Quando ele estava carregando junto com outros, haviam, acredito, 4 pessoas, né, cada uma numa ponta, carregando um palanquim, e sob esse palanquim era o rei que estava ali, eles estavam carregando esse rei. Ele, quando via umas formiguinhas passando pelo caminho, ele parava. E isso, quando ele parava, ele
balançava, acabava balançando o palanquim. E aí os outros começavam a reclamar dele: "Por que você está fazendo isso e tal, papai?". Bom, enfim, até que o rei ficou chateado, desceu do palanquim e começou a dar uma bronca nele, falando: "Poxa, você não está reconhecendo que aqui está o rei e tal, você está me respeitando, não sei". Aí ele começa a falar. Nisso que ele começa a falar, então, veja bem, também é um ditado que diz: através da fala, você consegue saber se uma pessoa é um tolo ou um sábio, dependendo do que ela fala. Então, quando ele começou a falar, o rei identificou imediatamente que não se tratava de um louco, que se tratava de uma pessoa muito sábia. E, contrariamente ao que a atitude que ele tinha tomado, de chamar atenção e de repreendê-lo, ele pediu instruções para ele, aí começa aquele diálogo, sabe. Então, assim, a minha resposta, como você vai identificar corretamente uma boa associação? Primeiro pela fala da pessoa, a fala. Hum, se ela se você não tem oportunidade, se ela não falou, como a gente falou, o exemplo dela. O exemplo. Como é que ela reage diante dos desafios da vida? Ela reage com sabedoria ou ela reage através de impulsos da sua mente? Você pode São meios que você tem de discriminar se aquela pessoa realmente é um louco ou é um santo. Então, assim, se tiver mais alguma outra algum modo, os que estão presentes aqui, os outros mestres presentes, que eu não me considero mestre, mas os verdadeiros mestres presentes, podem colocar aí também uma resposta para ajudar aqui na compreensão do Paulo Martins. Tá, Paulo? Mas essa é meu modo de ver, através da fala e através do comportamento dessa pessoa. Tá? Bom, continuando aqui. Adilila, agradeço a sua presença, Adilila, minhas reverências. Aqui, Marcelo Magalhães. Que Prabhu Paravioma chama ele de Parikshit Prabhu. Qual é o sentido estrito do serviço devocional? Bom, serviço devocional é um termo que Srila Prabhupada usou para definir o que é Bhakti Yoga. E o que é Bhakti Yoga? Bhakti Yoga é yoga, é, é a relação, é a conexão, é a junção através de Bhakti. Bhakti é o quê? Devoção, amor, amor. Então, é uma relação de amor. Agora, serviço devocional, por que Srila Prabhupada coloca como serviço e não como bhakti, devoção, né? Ele poderia colocar devoção. Porque devoção é algo muito subjetivo, fica muito ao nível assim, mental, de suposições. Agora, quando você fala serviço, é algo prático. Então, como que a gente pode entender? Quando a gente ama, a gente serve, a gente quer o bem daquele outro ser. Então, os mestres sempre dão exemplo de uma mãe e uma criança, um bebezinho. Como você pode dizer se uma mãe está realmente exercendo o amor por aquela criança? Se ela deixa aquela criança sem se alimentar, se ela não troca a fralda da criança, se ela deixa a criança chorando, berrando o tempo todo e não dá assistência necessária, aonde é que está o amor aí? O amor está em servir. Então, servir é você mostrar através de uma atitude que você ama aquele ser. Então, como a gente pode mostrar que a gente ama a Krishna? Porque Krishna não precisa de serviço nenhum, isso é bem verdade. Ele já é autossatisfeito. Nós é que precisamos dessa relação.
Então, como que a gente vai dizer que ama? Seguindo as suas próprias instruções. A gente está lendo aqui Kapila Deva dando instruções para sua mãe, e ele é uma encarnação de Krishna. Então, se a gente segue as instruções de Kapila, a gente está seguindo as instruções de Krishna. E, consequentemente, a gente está demonstrando o nosso apego, nosso amor a ele. O Júlio está dizendo que já está na hora de terminar. Vamos lá, vamos terminar já. Espera aí. Aí aqui, Mahaprabhu fala Jada Bharata, isso mesmo, Jada Bharata. Esse que eu dei o exemplo. E aqui, para ver, ó, mas nos versos anteriores, se descreve o comportamento de um sábio. Ótimo, ótimo, Prabhu. Agradeço aí a sua contribuição. Então, ajudando aí ao Paolo Martins, você, voltando um pouquinho, os versos anteriores, do 20 até o 25, Kapila Muni vai descrever quais são as características desse sado, ok? Aí você vai poder entender melhor. E aqui, Titikshaswa Karunika. O que significa, favor? Ajuda aí, por favor. Titikshas, Tikshi, Titikshava Karunika. Ele botou aqui. Ah, aqui é a de Lila. A irmã está acabando. Pena a aula tão legal. Obrigada. Obrigada. Então, Prabhu, se o senhor puder explicar esse termo que o senhor colocou aqui, Titiksava Karunika. Titiksava Karunika. Por favor. Eu não sei se Prabhu Paravel ainda está presente. Bom, a todos vocês, eu quero desculpar que eu passei um pouquinho do horário, tá bom? Agradeço aí a presença de todos e desculpem aí qualquer dificuldade, desculpe aí a minha ainda imaturidade espiritual, ainda estamos nesse caminho, né, para podermos chegar lá, mas é assim. Tá, ele fez aqui a tradução. Titiksava Karunika é tolerante e misericordioso. Sim, agradeço então. Então, é isso, né? Esse Krishna, como ele colocou, é uma qualidade de Krishna. Ele é tolerante e misericordioso. E aquele que é representante de Krishna, que são os mestres espirituais, também tem essas mesmas qualidades. Então, a eles, nosso agradecimento, principalmente ao nosso mestre, Srila Prabhupada, por ter trazido esse Srimad Bhagavatam para o Ocidente e ter traduzido e ter feito todos esses comentários. Hare Krishna. Bom dia a todos. Agradeço a participação de todos vocês. Haribo.